E nessa noite eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, a partir do 14 até o versículo 25. Vamos estar lendo 2 Timóteo 14 a 25. Diz assim a palavra de Deus: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão à impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Queridos e queridas, há uma batalha sendo travada à nossa volta, mas Deus nos fornece um caminho para escaparmos das armadilhas do diabo. Confiar no poder e na provisão de Deus certamente é essencial para superarmos qualquer cativeiro espiritual que nos cerca. Nesse texto nós encontramos o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo para que Timóteo instruísse outros cristãos sobre a importância dos ensinos das Escrituras. Paulo estava em Éfeso e nessa oportunidade, e essa cidade, conhecida como sua cultura diversificada, não diferente dos nossos dias. A igreja primitiva, como a igreja de hoje, enfrenta muitos ensinamentos falsos, ora por ignorância, porque realmente as pessoas não leem a palavra de Deus e não conhecem a Bíblia, ora por mentes perversas que estão no nosso meio e trabalham para afastar o povo de Deus de sua presença e do seu chamado. Paulo não está sugerindo, o apóstolo Paulo não está sugerindo apenas que sejamos responsáveis pelo ensino real da palavra de Deus, mas ele destaca que deve haver princípios bíblicos
frutíferos em todas as nossas ações e ensinamentos. Paulo adverte contra os envolvimentos em debates infrutíferos que não nos levarão às respostas, somente causará conflitos desnecessários, quando o nosso foco deve ser permanecer na mensagem central do Evangelho. Discussões, queridas e queridos, não edificam. Quando não se tem interesse mútuo em saber algo do poder de Deus das Escrituras, não sendo por essa causa, só destruiremos espaços à nossa volta e nós vamos perder as oportunidades. Discutir a palavra de Deus com quem não quer saber nada sobre ela ou não tem interesse em saber nada sobre ela, somente destruirá as nossas próprias oportunidades que temos. Nós vamos ver algumas observações importantes sobre esses ensinamentos, essas advertências que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo continuar essa obra na igreja de Éfeso. A primeira observação: a importância da sã doutrina. O ensino da palavra de Deus, querida igreja, é fundamental para impedirmos as armadilhas de Satanás. A palavra de Deus nos protege contra os enganos e os falsos ensinos. Portanto, se você não se propor a ler a Bíblia e conhecer o que a Bíblia diz, você fica e estará com certeza vulnerável aos enganos e às mentiras de Satanás na sua vida, aos falsos ensinos. A cidade de Éfeso era atormentada por debates especulativos que mostram preocupação muito mais com o seu ego e com o seu ego do que com propriamente a verdade que cercava o caminho que levava a Jesus Cristo. E hoje, não somente nós, nesse tempo, temos tantos argumentos teológicos sendo discutidos, mas comportamentos distorcidos e enganosos nos cercam, tentando se estabelecer em meio às verdades da palavra de Deus. Quantas informações, quantos caminhos, quantas situações se apresentando como verdade, e se você não conhece a palavra de Deus, você facilmente será enganado por um tempo, porque nós cremos na suficiência de Jesus Cristo àquele que o busca, livrando e libertando a pessoa dos enganos. Mas até que isso aconteça, você pode se tornar um escravo de falsos ensinos. O fato, querida igreja, de nós termos firmeza no entendimento real das Escrituras, de nós termos certeza de que as Escrituras são verdadeiras, não nos fazem donos da verdade, mas referência da verdade. Então, você ser uma referência da palavra de Deus será extremamente útil para a sua caminhada e para a caminhada das pessoas que estão à sua volta, à nossa volta. Não adianta eu falar isso está certo e isso está errado, quando eu não me proponho a ser essa referência, eu vou estar prejudicando o crescimento e o envolvimento das pessoas à minha volta, a palavra e as Escrituras. Por muitas vezes nos acharmos donos da verdade, nós oprimimos pessoas, em vez de mostrar aquilo que realmente a palavra de Deus é, aquilo que realmente o Senhor nos ensina. Às vezes, nosso testemunho, ele vai falar muito mais do que nossos argumentos em defesa do Evangelho. Então, a importância da sã doutrina e ser algo habitável em nós, para que as pessoas, ao ver o nosso comportamento, elas queiram
esse evangelho para elas. Nós temos uma irmãzinha muito querida que foi há menos de 2 meses, ela vai passar 1 ano na China. E a gente conversa toda semana, conversa bastante. Ela está muito sozinha lá, ela foi para aprender o mandarim, conhecer a cultura. E ela estava falando uma coisa, ela foi disposta a chegar naquela cidade e ser ali uma representante, uma embaixadora de Cristo. Mas como a maioria aqui deve saber, lá nós não temos a liberdade que temos no Brasil. Lá não há liberdade como há no Brasil. Então ela disse para mim assim: Marlene, aqui a única forma de eu levar o evangelho às pessoas é simplesmente transmitindo o amor de Cristo que eles não conhecem. É um país onde ela está, é uma cidade extremamente agitada, focada no trabalho, nas conquistas, nas motivações materiais, e eles nem sequer olham no rosto, não se cumprimentam, não tem diálogo. Então o que ela tem feito? Ela tem chegado nos restaurantes, na faculdade onde ela está, nos lugares, e segundo ela, colocando testemunho dela, ela chega, ela cumprimenta, ela fala bom dia, boa tarde, como você está, olhando no olho das pessoas, e isso tem mexido com as pessoas em volta dela. As pessoas têm se aproximado dela, olhando para ela como alguém que tem uma referência diferente daquilo que eles vivem lá. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, nós vamos ver daqui a pouco, não precisa ficar discutindo o evangelho com quem não conhece, com quem não sabe, com quem não quer. Seja, Timóteo, seja essa referência da verdade e não o dono da verdade. A palavra de Deus fala, procure, no versículo 15, procure apresentar-se aprovado, Timóteo. Se esforça numa busca zelosa, sincera e intencional. Nós, como cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos ter essa identidade ao falar com as pessoas à nossa volta. Se queremos ver êxito, se queremos conquistar corações, se queremos trazer vidas a Jesus, gerar filhos para o Senhor, nós precisamos nos manter de uma forma que as pessoas sejam atraídas. Esse conceito de ser aprovado sugere um processo, um teste quanto à nossa pureza nos ensinamentos de Cristo Jesus na nossa vida. Nos tempos antigos, os metais, eles eram testados quanto à pureza e somente aqueles que passavam no teste eram considerados valiosos. E assim tem que ser a nossa vida. Essa é a ideia. De vivermos de modo que nós venhamos a atender os padrões de Deus. Assim somos chamados. Trabalharmos as verdades do Evangelho de forma natural, que os ensinos façam parte da nossa vida, que sejamos confiáveis em nossas interpretações, onde Cristo seja de fato o fundamento de tudo o que aprendemos e cremos. E aí então, os observadores da verdade não tenham nada do que nos acusar. Amém, gente? Assim viveremos a sã doutrina. Uma outra observação: distrações e falta de temor e amor. No versículo 16 fala assim: evite, Paulo fala para Timóteo, evita conversas irreverentes e vazias, Timóteo. Isso só vai resultar em mais impiedade. O temor do Senhor tem sido escasso nesses dias. Às vezes, gente, passa uma coisa na minha cabeça, vou dividir com vocês. Às vezes eu tenho a impressão de que podemos estar correndo risco de buscar a Deus, de falar de Deus como sendo simplesmente mais um na nossa vida.
Eu tenho esposo, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho irmãos e irmãs, e eu tenho Deus. Nós temos que vigiar, querida igreja, para não tratar Deus simplesmente como mais um na nossa história. Deus não pode ser mais um na nossa história. Devemos nos afastar, resistir à falta do respeito pelo sagrado. Quantas pessoas hoje zombando da palavra de Deus, do costume dos cristãos, das palavras crentes, zombando, fazendo piada com a Sagrada Escritura. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para você achar que fazer piada com as coisas que a Bíblia ensina, diz, virá banalizar na sua vida. É só uma questão de tempo. Então, precisamos. A Bíblia fala uma coisa que eu acho muito séria. Em Isaías 5:20, a Bíblia fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Nós precisamos vigiar a igreja. Como tem sido nosso cartão de visita cristão, quando nós saímos de dentro da igreja, quando nós estamos no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em meio aos amigos, em meio à parentela, dentro da nossa casa. Como nós estamos nos comportando dentro da nossa casa? Lembra, você é referência da verdade. Em Filipenses 4:8, o Senhor nos encoraja a pensar naquilo que é bom, naquilo que é nobre, naquilo que é puro. Nós não precisamos encontrar alegria e nos sentir felizes e dando risada de tudo. Nós precisamos vigiar se aquilo que nós estamos colocando como engraçado na nossa vida não está desmerecendo a nossa própria fé, a palavra do nosso Deus. Versículo 17: e a fala desses homens se espalhará como gangrena, como câncer, diz aqui, e poderá ser fatal na vida espiritual de muitos ao nosso lado. Uma palavra má que sai da nossa boca, uma palavra de zombaria, uma palavra de desprezo, uma palavra de ironia que sai da nossa boca pode prejudicar, pode contaminar, pode se espalhar em meio às pessoas que estão à nossa volta e afastar essas pessoas da verdadeira doutrina de Cristo. Versículo 18 e 19 fala que o nosso comportamento, ele põe em xeque as verdades e os ensinos do nosso mestre, do nosso Salvador. Nós sabemos que não há perfeição. Aqui mesmo fala que não há perfeição. Diz aqui, uma casa, não há somente vasos de ouro, vasos de prata, mas há também de madeira e de barro. Ou seja, não há perfeição, mas há processos. Nós podemos sermos transformados em vasos de honra. Todos estamos sobre o processo da santificação, da purificação pela palavra de Deus. Algumas áreas são mais rápidas, mais fáceis de serem alcançadas, outras mais trabalhosas, mas estamos caminhando sob o aspecto de nos aperfeiçoar através da palavra de Deus. O que precisamos ter em mente é que, assim como nós, outras pessoas estão sendo forjadas. E diz também que para fins honrosos, como nós lemos aqui. Esse lugar de pessoas com fins honrosos vai exigir de nós comprometimento. Se nós queremos ser esses vasos para a honra,
nós precisamos nos deixar sermos comandados por um fim que nos compromete, que nos leva à maturidade espiritual, dedicação. Precisamos passar por isso. Uma terceira situação que nós precisamos compreender: termos consciência que existe uma guerra espiritual ao nosso redor. E que Satanás, ele vai o tempo todo tentar afastar você do propósito real da palavra de Deus, No versículo 24, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, fale de maneira branda, Timóteo. Não brigue, Timóteo. E ensina a igreja. Brigas, discussões, elas estão associadas muito mais ao orgulho e ao egoísmo. É o desejo de se fazer prevalecer a minha vontade. Nem sempre a minha discussão com alguém ou a sua discussão com alguém é preocupação pelas verdades de Deus na vida daquela pessoa, e sim pelo desejo de você ter razão, de você ganhar, de você mostrar que você tem a verdade com você. Então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: se apartem desses envolvimentos, onde a divisão é fatal, e dedique-se à humildade, à submissão à vontade de Deus, à paz, à unidade do corpo de Cristo. Ele fala: Timóteo, seja gentil com todos, seja brando. Querida igreja, a gentileza, ela deve ser uma marca na vida do cristão. A gentileza reflete o amor de Cristo. Sejam capazes de ensinar através do seu comportamento, queridas e queridos. Essa função não necessariamente precisa ser por palavras. Eu posso ensinar pelas minhas expressões, eu posso ensinar pelo meu comportamento, eu posso ter gestos com eficácia, como já disse há pouco, o gesto da nossa irmãzinha lá na China. Alguém disse com propriedade: aquilo que eu falo, ensina. Aquilo que eu não falo, também ensina. A tolerância, a paciência, ela será essencial quando nós estivermos frente a uma oposição, querida igreja, ou mal entendidos. Muita gente quer ganhar as pessoas no grito. Você já ouviu alguém ou falar, ou de repente até você entendeu dessa forma algum dia na sua vida? Você fala, né? Nossa, por que você está gritando? A pessoa fala assim: essa pessoa só entende no grito. Já ouviram essa expressão? Essa pessoa só entende no grito. Queridos e queridas, não precisa de gritaria. A gritaria, ela afasta, ela abomina o coração de Deus. Nós precisamos de um comportamento de gentileza, de compreensão. E a tolerância e a paciência são vitais na vida da igreja, para o povo de Deus, para manter em alta um relacionamento e promover um crescimento espiritual dentro da comunidade. Envolver-se em brigas, discussões, podem prejudicar relacionamentos e atrapalhar a obra do Evangelho de Cristo. Busque diálogo pacífico e construtivo. Você pode ganhar muitas pessoas dessa maneira. Essa palavra aqui, tem mais um pouquinho dela ainda para o nosso coração, mas eu queria expressar aqui uma coisa muito importante. Muitas pessoas não estão preocupadas com a salvação de outras pessoas. Nós, como igreja, temos sido desafiados a pregar o Evangelho, a gerar filhos para o Senhor, nesse tempo de tantas outras informações. E muitas vezes as pessoas devolvem para a gente uma negativa dizendo: quem é você para falar de Deus para mim? Olha o seu comportamento, olha o que você fala, olha a sua boca suja,
Olha os palavrões que saem da sua boca. Quantas pessoas estão sendo desafiadas na santidade que nós deveríamos estar vivenciando? Se nós resumirmos aí o versículo 24 e 25, você pode dar uma olhadinha. Eu diria que essa palavra fala de um representante de Cristo, um servo que evita disputas fúteis, um servo que é bondoso sem distinção. Paulo fala, seja dessa forma, comunica a verdade com habilidade e suporta a oposição com paciência, porque tem um fim para sermos dessa maneira. Ele fala, na esperança, no versículo 25, que Deus leve essa pessoa ao arrependimento, e essa pessoa talvez mude o seu comportamento. Você, Timóteo, reflita o caráter de Cristo, e deixa a pessoa ter um encontro comigo, através da sua vida. Você quer isso, querida igreja? Quem é que quer isso? Quem é que quer refletir o caráter de Cristo? O amor deve ser aplicado através da nossa vida, no lugar do desprezo. Queridos e queridas, escute isso aqui que eu vou falar para você, não é novidade para você. Nós estamos tendo o privilégio de ver uma geração extremamente inteligente, desenvolvida, mas uma geração abandonada. Ninguém tem tempo para ninguém. Essa geração da facilidade de conquistar, mas uma geração solitária. Amigos virtuais mais do que refeições à mesa. Muitas informações de toda a natureza, mas uma geração carente de amor, de compreensão, de apoio, valores que permitem pés no chão. Essa geração, quanto mais ela se informa, menos segurança ela tem nas suas próprias decisões. Preste atenção, se não é isso que você está vendo dentro da sua casa, na adolescência, na juventude. Quanto mais informações eles têm, menos segurança na tomada de decisões. Nenhum de nós, por mais que tenhamos o coração fiel ao Senhor, vamos mudar comportamentos. Porém, colocar verdades no coração de alguém é a nossa missão. Nós não vamos transformar, esse trabalho é do Espírito Santo, mas nós somos os agentes das transformações, os agentes da verdade. Por isso, trabalhar de forma que, no lugar de Cristo, e fazer como Ele faria, é fundamental para nós entendermos nesses dias. Levar as pessoas ao conhecimento da verdade refere-se à compreensão e à aceitação da mensagem do Evangelho. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, mas é sobre a palavra. É você ser um representante da palavra. E essa compreensão, querida igreja, ela vai além do conhecimento nosso intelectual e da nossa compreensão, mas ela envolve relacionamento com Deus e o caráter de Deus. Não tem nada a ver com a gente. Nós nos dispomos, nos oferecemos como agentes do Senhor. Esse conhecimento vai nos levar a provar da palavra da promessa do Senhor que diz em João 8,32. Quem é que sabe, fala comigo. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Com certeza, a pessoa que compreende essas verdades, ela vai escapar das armadilhas de Satanás, que muitas vezes se apresenta com engano, simplesmente nos afastando as pessoas do caminho. 1 Pedro 5,8 fala, a palavra de Deus adverte os cristãos: sede sóbrios, sejam vigilantes. Satanás vai tentar você, ele vai tentar te enlaçar, ele vai tentar te aprisionar com sugestões que aparentemente são inofensivas, mas o fim
é destruir a sua liberdade em Cristo e nas promessas de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo essa palavra, querida igreja? Satanás vai tentar controlar a sua vida com desejos pecaminosos e com argumentos falsos, com palavras enganosas, com ensinos enganosos. Não se esqueçam, a única coisa que Satanás criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas a nossa seriedade em andar na presença do nosso Pai fará toda a diferença. E para concluir essa palavra, para fechar essa palavra, presta atenção nisso aqui. Observemos as verdades da palavra de Deus e andemos nela. Amada igreja, não tem outro lugar para você e eu. Você e eu, a partir do momento que você entendeu Cristo na obra da cruz, no seu lugar, a partir do momento que você recebeu esse Cristo naquela cruz, derramando o sangue dele por você, e você recebeu esse Cristo na sua vida, nós só temos uma forma de viver: nele. E nós vamos encontrar todo o caráter dele dentro das Escrituras. Até isso não é mais vocabulário comum. Sagradas Escrituras. Precisamos olhar para a palavra de Deus e termos consciência: aqui está as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Busquemos amar mais do que ser reconhecido. Busquemos amar mais do que ser reconhecido. Sejamos tolerantes com os que estão aprendendo ou com os que têm dificuldade de aprender. Quanto pai, quanta mãe, desistindo de orar por filhos, amigos, quantas pessoas desistindo, porque considera que aquela pessoa não vai conseguir aprender, larga para lá. Enquanto isso, Satanás tomando forma na vida da pessoa. Falarmos mais com Deus do que com as pessoas, isso é libertador. Sabe, querida igreja, muitas vezes as pessoas não têm paciência, não têm tolerância, não têm vontade de orar, não têm vontade de amar, e fica procurando um jeito de se sentirem melhor, procurando apoio nas pessoas, falando mal da sua família, falando mal do seu cônjuge, falando mal dos seus filhos para os outros, querendo justificar a sua falta de amor, porque Deus é amor, querida igreja. Não tem desculpa para nós. Deus é amor. E se nós queremos ter sucesso espiritual, nós precisamos dar lugar para esse amor, não só fazer parte da nossa vida, mas fluir através de nós. E só tem uma forma de fluir: quando eu realmente tolero, tenho paciência, espero o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa, enquanto eu amo. Porque sou eu, é você, que vai expressar esse amor para a salvação de muitas pessoas. Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos prepare para esse tempo. Esse tempo que é difícil de amar, sempre foi, na verdade. Porque a nossa vontade sempre quer estar em alta.
Mas chegou o tempo, está na hora de nós esquecermos um pouco de nós. Na verdade, vou falar uma coisa para você, você não precisa lembrar de você. Você não precisa lembrar de você. Porque se você estiver expressando esse amor de Deus, o próprio Deus cuida e lembra de você mais do que você merece, mais do que eu mereço.